Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no Devocional do John. Como é que vocês estão? Tudo bem? Você já sabe o que eu vou falar, né? Para o que você está fazendo aí rapidinho, que eu tenho uma palavra para você e espero que te edifique como já me edificou. O tema de hoje é o rei Josias. Antes de eu ler qualquer texto, antes de falar qualquer contexto, eu queria te perguntar: você sabe quem foi o rei Josias? Você sabe o que ele fez? Você sabe em que época ele reinou? Você sabe alguma coisa dele? É familiar para você? Não? Confesso que eu fui estudar mesmo a história dele nesses dias para trás e eu achei muito interessante, por isso eu decidi fazer esse devocional para vocês. E o texto básico que eu irei utilizar está lá em 2 Reis, no capítulo 23 e no versículo 25. Vão lá comigo? E diz assim: Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Vamos de novo? Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Isso me chamou bastante atenção, mas vamos lá entender o contexto. Quem foi o rei Josias? Antes de falar do rei Josias, eu quero falar sobre o livro de Reis. Se você for ver o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, vai falando sobre reis, né, que sucederam um após o outro, a história deles, reis que foram bons e reis que foram maus aos olhos do Senhor. Reis que agradavam, que faziam o que o Senhor queria, e reis que faziam o que o Senhor abominava. Eu quero ressaltar dois reis, né, anteriores a Josias. E o primeiro deles é o Manassés. Eu quero falar desse cara antes de falar de Josias, porque esse rei Manassés foi um dos piores reis que já existiu naquela época. Ele fez tudo que era abominável aos olhos do Senhor. Para você ter ideia, além de fazer essas coisas, ele sacrificava os próprios filhos a um deus chamado Moloque. Então imagina a atrocidade que esse rei era. Depois disso, a ira de Deus se acendeu, Jerusalém foi destruída. E 2 reinados depois, com 8 anos de idade, o rei Josias assume o trono. Imagina, com 8 anos de idade. Antigamente era assim, né? O filho que reinava, né? Mas com 8 anos de idade, quem governa ali eram as pessoas ao redor. 8 anos de idade, a pessoa é criança. Mas naquela época, ela ainda era rei. E aí fala que no 18º, grave isso aí, no 18º, né, ano do reinado de Josias, ele decide ajudar o povo a restaurar o templo. Então imagina, ele tinha 8. No 16º ano, 18º ano depois, ele vai lá e decide ajudar o povo. Então com 26 anos ali, mais ou menos, ele decide ajudar o povo. Então com 26 anos ele já estava ali e ele virou a cabeça para isso, em ajudar o povo a reconstruir o templo, né? Para que o templo ficasse lindo novamente, porque tinha sido destruído. E tudo bem. E aí ele envia um sumo sacerdote, envia algumas pessoas, e aí esse sumo sacerdote encontra um livro da lei de Moisés, nos destroços ali do templo. E ele ali olha para aquilo, fala com o mensageiro, e o mensageiro pega as escrituras e leva para o rei Josias. E o rei Josias vê aquele, né, aquele pergaminho, imagina na época, e lê aquilo, e na hora ele começa a ficar triste, começa a chorar. Na Bíblia fala que ele rasgou as suas roupas, de tanto triste que ele ficou. Tipo assim, ele estava tão triste, por quê? Porque os povos não estavam seguindo o ensinamento de Jesus, né? De Deus na época, que viria a ser de Jesus depois na frente. E ali ele chora, ele fica tão assim, ele fala, não, eu vou decidir a partir dessas escrituras e eu vou seguir letra por letra. Eu vou seguir passo a passo. Beleza, tudo bem. Ele vai lá e consulta esse sumo sacerdote para obter uma palavra do Senhor. Se ele poderia fazer isso, quais seriam os próximos planos a ser seguidos. E aí esse sumo sacerdote, ele vai até uma profetisa chamada Hulda, que era uma profetisa de grande conceito ali, né, que obtinha respeito, né, de muitos cristãos ali na época. E Deus, através dela, falou assim: Josias, eu me agrado do que você está fazendo e você vai ter um reinado em paz. E pode ir, que eu vou lhe dar toda a instrução para reconstruir o templo. E é engraçado que ele vai lá e reconstrói o templo. E mais para frente dos versículos anteriores um pouco, ele faz uma reforma.
Ele quebra o pau, vamos falar assim. Ele vai e derruba todos os deuses que os reinados anteriores tinham, né? Os reis anteriores tinham colocado em pé, sabe? Estátuas aos outros deuses, altares a outros deuses. Ele destruiu tudo. E se você for ver nos versos, né, do verso 4 ao verso 24, mostra essa ação dele. Ele quebrou tudo, ele derrubou tudo, tudo, tudo. Ele tirou os feiticeiros, os adivinhos, ele fez a limpa. Ele falou: ó, aqui não. Eu vou seguir tudo que está conforme a lei. Eu vou, não. E não parou. Depois ele fala, ele celebra a Páscoa com o povo. Então ele renovou a aliança com o Senhor ali, né? E no final, esse texto que eu li é o que fala dele. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante. Diante disso, eu gostaria de expor alguns pontos, né, como eu sempre faço. E aí o primeiro ponto é o seguinte, que eu destaquei. Ele começou a fazer a diferença cedo. Então, mais ou menos com 26 anos, mais ou menos a minha idade, eu não sei a idade de vocês, e nem preciso falar também. Mas ele começou ali a partir dos 26 anos, ele começou cedo a fazer diferença. Ele começou cedo, sabe? A falar assim, não, calma aí, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. E eu lembro daquele versículo que está lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: Jovens, eu escrevi para vocês, porque são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então ali o rei Josias era jovem, ele era forte. Esse recado é para mim e para você. Nós somos jovens. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser essa geração que vai fazer a diferença, que a partir de nós vai mudar, porque nós somos fortes. A palavra do Senhor nos diz. Em Deus permanece a palavra de vocês permanece em vocês. A palavra de Deus permanece em vocês, viu? Aqui é ao vivo, é sem corte. E vocês já venceram o maligno. Então, tipo assim, nós somos fortes. E o rei Josias entendeu isso e a partir dos 26 anos de idade começou. Segundo, antes de executar algo, antes que ele executasse algo, ele consultou a Deus. Isso é muito importante. Será que nós estamos consultando a Deus antes de fazermos qualquer coisa? De iniciar qualquer projeto? De aceitarmos qualquer promoção? De entrarmos em qualquer relacionamento? De decidirmos mesmo os nossos futuros, os mínimos detalhes? Será que estamos consultando para ver se Deus dá o aval? Porque às vezes Deus te dá o aval, mas às vezes não. Sabe? Às vezes a porta que ele fecha é a melhor. Você tenta abrir algo que não é para você. E às vezes ele escancara as portas mesmo. Que nem José falou, vai, eu vou ser contigo. E ainda falou, o seu reinado vai ser um reinado de paz. Imagina, que privilégio Deus falar isso com você. Aí eu acho que ele deu uma explosão de ânimo ali e foi. Terceiro, você não repara a voz, eu tô um pouco gripado assim. Tô aqui, daqui a pouco vou até tomar água. Terceiro, ele entra em ação. Se você ver, eu falei com vocês, né, dos versos 4 ao 24 no capítulo 23, ele começa, ele fala assim, ó, aqui não. Ele vai no lugar tal, ele vai no lugar tal e derruba lá um poste, e derruba lá não sei o que, e quebra lá não sei o que dos deuses, sabe? Ele faz a reforma, ele entra em ação, porque não adiantava nada Deus falar, ah, vai, vai, ele ficasse aqui, ó, de braço cruzado. Não, ele partiu para ação, ele foi, falou assim, não, nós vamos lá, nós vamos derrubar, eu não aceito isso aqui não. Eu acredito numa igreja assim, uns jovens assim, umas pessoas assim que se levantam e falam, ó, aqui não, que nem Jesus fez no templo. As pessoas estavam lá vendendo as coisas no templo, ele foi lá com o chicote e botou todo mundo para correr. Porque aqui, na casa do meu pai, não é lugar de bagunça não, que é casa de oração. E tinha propriedade. Eu me vi muito rei Josias nisso. E se você for olhar lá na frente, a genealogia de Jesus aborda o rei Josias. E o que eu queria deixar para vocês, até mudei de lugar aqui porque o recado é muito importante. Vamos deixar o nosso legado. O rei Josias deixou o legado dele. E não houve rei depois que seguisse a risca sem desviar nem para a direita nem para a esquerda igual ele. Por isso que eu quis tanto abordar esse tema. Porque eu me vi como um exemplo, eu vi ele como uma referência, sabe? E começou ali aos 26 anos e fez toda aquela reforma. E tá ali, ó, escrito os feitos dele. Nós somos jovens, nós somos fortes, nós já vencemos o maligno. Que possamos ter isso em mente. E sair, sabe? A luta, pregando o evangelho,
não aceitando as revoluções desse mundo e sendo luz, que é isso que Deus quer de nós. Muito obrigado.